armaram uma situação para ele ficar um pouquinho apavorado. Para ele não aceitar. Olha só, irmãos, o Jeoboás chegou, reuniu lá a liderança, né? E falou assim: ó, tá aqui Noemi, Ruth, elas são, a Noemi é israelita, e pela lei, ela não tem mais ninguém, pela lei, você é o parente mais próximo, o primeiro da lista. Você tem que resgatar eles. Só que você tem que casar com a Ruth e você tem que assumir a sogra. Aí ele pensou bem e falou assim: Boaz, quer assumir essa bronca? Mais ou menos isso. O Boaz falou: quero. E o Boaz então vira o parente, aquele que vai resgatar. Se ele tivesse a sogra, talvez ele ficaria, né? Então, irmãos, isso é só para mostrar, tá? Como que Deus age, tá? Esse ato, ele é uma tipologia do que Cristo fez por nós. Por quê? Cristo é nosso parente de sangue? Irmãos. Todos nós não viemos de Adão e Eva? Por que sabe que Cristo se fez homem? Porque ele substitui nós, né? Cristo é nosso parente de sangue, irmãos. Tá? Ele possuía o valor necessário para comprar a herança perdida à humanidade? Sim, ele era o filho, né, o rei. Né? Ele precisava dispor-se. Jesus morreu porque ele foi obrigado ou porque ele quis? Ele quis, tá? E ele precisava dispor-se a casar com a esposa, a igreja. Tá? Ele assumiu esse compromisso. Tá? E assumiu os gentios também, que é a sogra. É sério, os gentios não eram para fazer parte disso daí. Mas foi aberta a possibilidade, segundo eles confessarem a fé em Cristo Jesus. Tá? Primeiro livro de Samuel, irmãos. Aí tem mais 5 minutos. Samuel. Então Samuel escreveu o primeiro livro, tá? Pelo menos até o capítulo 24, porque ele morre no capítulo 24. Provavelmente Natã e Gade são profetas, né? Eles vão terminar primeiro Samuel e escrever segundo Samuel. A palavra-chave do livro de Samuel, o primeiro, é transição. Por quê? Termina o tempo dos juízes, Samuel é considerado o último juiz e o primeiro dos profetas. Tá? Por que é transição? Porque todo mundo conhece a história de Samuel, a mãe dele, Ana, né? Que chora, tem um filho, porque a Penina tem filho e ela não. E Deus concede a Ana Samuel, ela oferece Samuel para servir, né, no tabernáculo, né? E aí, depois que Eli morre, Samuel assume, né, a liderança, e no final da vida de Samuel, no capítulo 8, Hofni e Finés vem da linhagem aí de juízes dessa época aí? Hofni e Finés eram filhos de Eli. Sim. Juízes, né? Eles pegaram essa época de juízes aí. Isso, esse declínio espiritual. Eles faziam essa palhaçada toda. Exatamente. Tá? E aí o que acontece, irmãos? Por que é transição? Porque no capítulo 8 de 1 Samuel, o povo de Israel chega para Samuel e fala assim: Samuel, todas as nações vizinhas têm rei. Babilônia tem rei, a Síria tem rei, o Egito tem rei, todo mundo tem rei, a gente quer um rei. A gente não quer juízes, a gente quer um rei. E Samuel vai falar com Deus, não, eles estão pedindo um rei. E aí Deus fala assim: eles estão pedindo um rei? Tá bom, fala para o povo que eu vou ouvir eles, vou dar um rei para eles. E aí, só que a advertência de Deus é o seguinte: Samuel, você diga para eles que eles não rejeitaram você, rejeitaram a mim. E aí o que acontece? Deus vai falar assim: só que fala para eles que o rei, quando vier, ele vai pegar o filho deles, mudou você assim, ele vai pegar os seus filhos para levar para o exército, vai pegar vossas filhas para trabalhar para eles, tá? Ou seja, está dizendo assim: essa decisão de vocês vai ter uma consequência.
Então essa transição é do período de juízes para o período da monarquia. Então começa-se agora com o primeiro rei Saul, né? O período, tá? Então, se a gente dividir 1 Samuel, a gente vai dividir assim. Capítulo 1 ao 7 fala de Samuel, como ele cresceu, né? Como ele servia lá com Eli, depois ele morre, tá? Depois do capítulo 8 ao capítulo 15 fala de Saul, o primeiro rei de Israel, tá? Como ele começou bem e terminou mal. E do capítulo 16 até o 31 fala de Davi, como Davi era, né, o homem segundo o coração de Deus, fala das vitórias de Davi, fala dele como cantor, um homem de oração, de louvor, disciplinado, fiel. Fala, meu irmão. No caso, antigamente, no tempo de Moisés, tinha lá o lugar do santo, Tabernáculo. e depois foi uma igreja, porque aí foi diferente. Depois do tabernáculo, quando Davi morre, porque Davi queria fazer um templo para o Senhor, não tinha um templo. Então Davi colocou no coração de fazer um templo para Deus, uma casa. Só que Deus falou para Davi que ele não iria fazer, porque ele era um homem de sangue nas mãos. Davi era um guerreiro, né? E aí Deus falou assim: o seu filho vai fazer. Salomão, na verdade é o seguinte, né, irmão? Salomão, ele... Não, Salomão, ele cumpre aquilo que Davi vai fazer a planta do templo. Davi vai preparar todos, vai levantar fundos. E Salomão só pegou tudo de mão beijada. Aí o templo, não tinha igreja. É o templo igual ao Santo dos Santos? Não, né? Sim, o templo, só que numa escala maior, só que agora um templo de paredes, tá? O templo vai substituir o tabernáculo. Mas aí vai Não, continua. No templo vai ter as mesmas divisões. Você tem o pátio externo, você tem o lugar santo e o lugar santo dos santos. Eu acho que eu mostro aqui no templo. Então, naquele tempo, quem fazia isso era o Sacerdotes. Eli? Não, o Eli era um juiz. O Eli fazia isso no tabernáculo. Tá? Eli era juiz, ele não era sacerdote. Eu pensava que ele era. Não. Só quem fazia, quem entrava no Santo dos Santos era um sumo sacerdote. Ele não era sumo sacerdote, ele era um juiz. Deus levantou ele como juiz e não como sacerdote. Samuel é sacerdote, mas ele não era sumo sacerdote, mas Samuel é sacerdote. Tá? Então, aí vem o segundo livro dos reis, irmãos. Então, o segundo livro dos reis, que provavelmente foi escrito por Gad e Natã, esse livro se concentra inteiramente, segundo Samuel, ele é inteiramente falando de Davi, só sobre Davi, tá? Você não vai encontrar nenhum outro rei, tá bom? Vai falar ele de grande rei de Israel, grande ancestral de Jesus. Davi começou seu reinado em Judá, depois ele unifica toda a nação, depois que o último filho de Saul morre, tá? Aí ele unifica a nação. Ele conquistou e estabeleceu a capital. Foi Davi que conquistou Jerusalém. Nem Josué conseguiu conquistar Jerusalém, que era chamado de Jebus, tá? Na época de Josué. Foi Davi que conquistou Jerusalém. Por quê? Porque ele tem uma capital, tá? Foi ele que subjugou os maiores inimigos de Israel, principalmente os filisteus. Contra Davi, os filisteus não tiveram nenhuma chance, só apanhavam. Tá? Ele expandiu o território, mas acima dos seus feitos gloriosos, o livro nos apresenta a vida desse homem tal como ele viveu. Tá? Então mostra como Davi era, não somente um guerreiro, mas mostra também as falhas de Davi, tá? Mostra que ele era um bom rei, mas não foi um bom pai, tá? Não era um esposo fiel. Não era um esposo fiel. Era um homem segundo o coração de Deus? Era, no sentido de que Deus era a prioridade para ele. Mas ele cometeu vários erros, várias falhas. Tá? Então, o livro, o segundo livro de Samuel, a gente vai dividir assim, aí eu falo de Deus. Aí você tem
a elevação de Davi, ou seja, os primeiros, capítulo 1 ao capítulo 10, as primeiras conquistas de Davi, e Davi conquistou o coração do povo. O povo gostava de Davi. Do capítulo 11 ao 20 mostra a queda de Davi, é o declínio dele. Tá? Davi pecou contra Deus e por isso ele se enfraqueceu. E do capítulo 21 ao 24 mostra os últimos anos de Davi. Tá? O cântico de Davi, isso é a última loucura, quando ele faz o censo lá, né? Que Deus não se agrada. Por quê? Porque ele, por conta dele, ele manda Joabe contar o exército. E Deus não se agradou disso, porque ele, aos olhos de Deus, Deus pensou assim: tudo que você tem, fui eu que te dei. E agora você vai colocar sua força no exército? Porque esse era o desejo de Davi. No coração dele, ele pensou assim: deixa eu ver qual é o tamanho do meu exército. Ele estava botando a confiança dele no exército. E Deus então pune ele, manda ele escolher. Lembra aquela passagem? Vou te dar três juízos. Qual você escolhe? Aí ele escolhe lá o juízo de Deus. Tá? Então, segundo Samuel, para aqui. Ainda tem coisa para te falar. Bom, aí semana que vem eu volto aqui. Primeiro livro dos reis, segundo livro dos reis. Aí a gente tenta terminar os poéticos e os profetas. Muita coisa para falar. Essa bala aqui é para pegar uma, não é? Sim, é que você falou, né? Foi, semana passada a Márcia rodando bola para todo mundo e eu aqui, bandeiro. Vem, meu bonito. Eu não posso chamar ninguém. Olha assim o globo aí. Vamos orar, irmãos? Então, meus irmãos, próxima aula, vamos tentar terminar, né? E aí fica faltando só mais 4. Vai dar prova? Não, semana que vem não. A outra semana. Bom? Vamos orar. Irmão Cido, ora, irmão Cido. Amém. Está terminado, irmãos. Amém.